falei que eu ia dar um recado importante, né? E sim, vamos chegar lá. O que acontece, né? A gente, como vocês estão acompanhando, tem gente que chega aqui, eu sei muito para poder acompanhar os episódios de Galeria do Terror, mas tem gente que conhece a gente dos outros podcasts de filmografia. Meu, a gente já tá há mais de 15 anos fazendo podcast. O que acontece? Nós tínhamos aquela plataforma lá do Padrim, né? E tínhamos até uma quantidade, não digo incrível, maravilhosa, mas era, pelo menos dava mais de R$100 que a gente conseguia para pagar conta, e pagava site, etc. Hoje eu tive aqui um contato com uma pessoa muito legal, que nos acompanha há muito tempo, que pediu acesso à pasta, né? Que a gente tá pedindo pro pessoal apoio para poder ajudar a pagar a pasta no OneDrive, porque ela é paga, ela não é gratuita pra gente, a gente paga. Aí o que aconteceu? Eu fui lá, eu não tenho costume de fazer isso, porque eu tenho uma certa ansiedade. Se eu vejo certas coisas, ou isso me desmotiva de vez, eu quero parar de fazer, né? Porque se você olhar assim, você parar... Eu sei que a gente não deve fazer isso, né? Mas você olhar pro tal do Big Picture, né? A coisa maior, são 15 anos editando podcast, 15 anos pesquisando, 15 anos fazendo as coisas contigo, chamando pessoas para gravar. A gente, antes da gente sentar e gravar aqui, tem todo um preparo. O Marcos faz um texto gigantesco para falar de atores e atrizes. Eu vejo toda a questão técnica, controle e tal. A gente desdobra para fazer o melhor, né? E com isso eu não tô querendo falar assim que as pessoas são ingratas nem nada, não é nada disso. Eu quero dizer o seguinte: eu fui lá checar o Apoia-se da gente, que eu não fico checando, né? Eu não deveria ser assim, mas isso me deixa ansiosa. Se a pessoa, por exemplo, tá nos apoiando, para de apoiar, eu fico chateada, eu fico desmotivada. Eu fui olhar, a gente tem 8 apoiadores. É o seguinte, a gente tem 8 pessoas que estão nos ajudando. Primeiramente, eu quero agradecer essas 8 pessoas que estão lá nos apoiando. Segundo, a gente precisa de mais apoiadores no Apoia-se, gente. Não tem como a gente só ter 8 apoiadores, entendeu? Gravando 2 podcasts semanais, entregando todo o trabalho que a gente está entregando nesses anos todinhos, né? Eu quero dizer o seguinte, se a gente continuar com essa quantidade muito baixa de apoiadores, para quem está nos acompanhando aqui, para quem sabe que a gente nos desdobra para poder tentar fazer, né, os programas, né, de filmografia e tudo, né, tudo que a gente, até a questão da gente linkar as coisas para as pessoas assistirem. A gente não tem como continuar esse projeto. A gente tá chegando no final aqui, eu pensando comigo mesmo se vale a pena a gente continuar a fazer, né, Marcos? Não sei se tu pensa sobre isso, porque eu penso, tá? Eu penso. Se quiser falar alguma coisa nesse momento, eu penso, porque como é que pode ser isso, assim? A gente, no Padrim, eu fiquei muito brava quando aconteceu isso do Padrim, né? Não sei quanto tempo você tá acompanhando aqui, se você sabe que é isso, né? O Padrim, o Apoia-se, são essas plataformas que você pode apoiar o produtor, né? Financeiramente, você vai lá, você faz uma doação mensal, recorrente, que é o nome disso, mensal. Você coloca lá e tal, o apoiador costuma colocar metas, costuma colocar um monte de coisa. A gente é uns fudidos, não consegue botar meta de nada, né? Porque qual é a meta que a gente pode colocar, né? Vão até rir pra não chorar, né? Mas assim, isso ajuda a gente a pagar a pasta, a poder resolver problema técnico, a comprar equipamento. Isso tudo a gente vai comprando também, você entendeu? Então a gente precisa de mais apoiadores aqui. Vai depender, eu penso comigo, pra gente poder continuar, vamos supor, a gente sempre começa o ano fazendo essas séries que dá um puta de um trabalho. A gente tá meses fazendo isso, gente, né? São 2 episódios por semana. Essa temporada são 22 episódios, gente. Se você tá vendo no futuro e a gente já terminou, eu te peço, né, pra todo mundo, a gente vê a quantidade, que nem eu falei lá no começo, a gente vê a quantidade de pessoas que escutam pelo Spotify, que acessa pelos aplicativos, a gente confere os acessos, então a gente vê quanta gente está escutando. 50, 60, 70, 80, assim, não importa. Se aqui no YouTube é 50, depois vai aumentando muito. Vão passando os anos, as pessoas vão descobrindo o podcast, acompanham tudo. Tem pessoas até que me cobram lá, sei lá, 5, 6 anos depois. Ai, cadê o link do episódio para assistir? Eu vou lá verificar se o link não quebrou. Então, a gente tem um trabalho para poder fazer alguma coisa e a gente precisa... não é nem que a gente quer um... Como é que eu posso explicar, né? Não sei que nem pode falar isso, né? A gente não quer... O certo seria a gente ter um recurso financeiro correto, né? A gente viver ganhar disso, mas... Acho que 8 apoiadores no Apoia-se, né? Tem gente que apoia por Pix, muito obrigada, né? Tem uma pessoa que nos ajuda muito por Pix mensalmente, que já nos salvou várias vezes, né? Mas, eu acho que a gente deveria ter mais apoiadores no Apoia-se, para que a gente possa até
dá o link dessa pasta que a gente compartilha, que a gente paga ela. Não é... Quando a gente fala... Tem gente que posta as coisas no Mega Upload, gente. O Mega Upload deleta tudo, tá? Até o próprio Google Drive, que todo mundo adora usar, né? Você vai chegar lá, o Google Drive deleta o conteúdo, porque alguém vai e denuncia, entendeu? No OneDrive, a gente tá seguro até agora. Estamos não somente com os nossos podcasts, mais de 15 anos de trabalho, como todos os episódios da Imaginação, Galeria do Terror, legendado e dublado, entendeu? Eu tava aqui prestes a legendar a 3ª temporada para fazer o upload, mas eu não vou fazer isso agora. Porque eu penso assim, porque eu fico muitas horas do dia editando podcast, fazendo essas questões para poder fazer o upload, dar para as pessoas. Mas se a gente não consegue ter apoiadores, não tem como, gente. Então eu peço para você, se você gosta do que a gente está fazendo, se você não gosta, não se importa e não quer ajudar, ok, a gente entende, nem todo mundo tem recurso. Apesar que eu questiono quem é que não tenha 10 ou 15 reais para ajudar alguém mensalmente, né? Que eu acho que é o mínimo, né? Pra gente poder... São 50 pessoas, 60 pessoas. Será que as pessoas não podem realmente ajudar? Então, assim, se você puder, nos ajude, nos apoie. Eu vou começar a controlar o Apoia-se, né? Pra ver se consegue aumentar um pouco os apoiadores, né? E vou começar a controlar outras plataformas também. Mesmo tendo essa questão que eu tenho isso pra mim. Se eu fosse fazer, pra vocês verem como é que são as coisas, pensando em dinheiro, entendeu? Pensando, só vou fazer isso eu ganhar muito e tal. Eu não fazia, gente. A gente já tinha parado, há muito tempo, né, Marcos? Porque quanta grana que a gente já ganhou fazendo isso, né? Não imagino. Mas o apoio do pessoal é importante para cobrir os custos, na verdade. E são custos gerais, detalhe. A gente gasta isso. Internet, gasta nosso processador, nosso computador. Vamos lembrar que o computador não é mágico. Quando você usa o processador para processar vídeo, para renderizar vídeo, você tá... Aos poucos o processador ele vai se desgastando, como qualquer coisa, entendeu? Vai desgastando, até a gente vai desgastando de tanto falar e tal, microfone e tal. Então, gente, é sério o negócio. Se a gente não conseguir, a gente vê que realmente não anda, sabe? O tempo tá passando e tal. Daqui a um tempo acaba o podcast e vocês vão perguntar por que acabou, entendeu? Porque a gente não tem apoio nenhum, né? Então, assim, eu digo mais, se você... nesse momento aqui, para você que tem um produto, né? Obviamente que seja um produto que a gente possa divulgar aqui, que o YouTube não vá, né? Questionar isso daí. Quiser que a gente faça a divulgação, fala com a gente também no nosso e-mail, tá? É contato.cinemasmorra@gmail.com. A gente divulgaria, né, Marcos? A gente faria um esquema de divulgação. A gente não tem o Media Kit, óbvio, né? Mas a gente sim tem uma certa fidelização de ouvintes. E para esses ouvintes que eu peço... Se você gosta, a gente deixa tudo aqui embaixo. Deixa o nosso Pix, a gente deixa um QR Code no site para o pessoal só escanear e fazer Pix, que é para a Caixa Econômica Federal. O link do Apoia-se, essa plataforma de apoio a quem produz podcast, videocast, não importa. Também está aqui na descrição. Então a gente precisa do seu apoio. A gente está chegando no final desse projeto. E a gente vai verificar no andamento do ano, claro que a gente tem outros projetos relacionados ao cinema, se realmente vale continuar. Vai depender também de vocês, gente. Né? Porque também se a gente vê que não tem como, a gente não vai continuar. A gente ama fazer os trabalhos do Rod Série, a gente ama divulgar, a gente ama pesquisar, só que também sem ter retorno nenhum, né? Então, eu peço, se você pode, se você tem condições, nos ajude. Né? E quem é que não tem condições de doar 10, 15, 20 reais? Né? Então, poxa, doe, né? Ajude a gente a manter o podcast, a comprar equipamento. A gente tá com uma vaquinha de webcam que ela não sai de 70 reais, gente. É sério. Clica aí no Linktree que você vai ver. Ela não sai desse valor. O pessoal não tá doando, gente. Então, obrigada de coração para quem doa, quem está ali no Apoia-se, para quem tá ajudando via Pix. Mas, por favor, se você tá assistindo e você não tá colaborando, e mais para frente o podcast acabar... O nosso comprometimento também vai ficar, entendeu? A gente vai repensar esse comprometimento com esses projetos que a gente tem, tá? É isso, gente. Obrigada. Desculpa o desabafo, mas sinceramente,
Essa foi demais. Eu nem acompanho muito o Apoia-se, porque isso me deixa numa ansiedade. O Marcos me conhece, eu já tenho ansiedade. Isso me deixa chateado. Eu não quero sentar e editar e pensar, cara, eu não acredito, sério, que a gente não tem apoiadores. Não, será que a gente não tá fazendo um bom trabalho? E a gente sabe que isso não é verdade, a gente está fazendo. Senão a gente não tinha gente seguindo, gente se inscrevendo, gente assistindo, né? Verdade, verdade. É isso. Uhum.